para encorajar nossa fé. Mensagem da semana passada sobre confiança em Deus ainda está muito viva no meu coração. E hoje eu quero conversar com você sobre o cuidado de Deus. Cuidado de Deus nas nossas vidas. E eu quero lhe dizer, irmãos, que para mim Deus é maravilhoso. Não existe nenhum outro que nós possamos equiparar a Deus. Deus é realmente maravilhoso, grandioso, bondoso. Não sei o que poderia dizer sobre Deus, pois quando trata sobre o caráter de Deus, as suas virtudes, nos faltam palavras. Ele tem todo o poder e cuidado de nós como seus filhos. Na verdade, o cuidado de Deus é uma grande bênção na vida do cristão, na vida daqueles que se tornam seus filhos. E isso só é possível, irmãos, porque o relacionamento que Deus busca com o ser humano, os seus filhos, o relacionamento que Deus procura desenvolver, ou que Ele quer desenvolver conosco, é um relacionamento paterno, um relacionamento muito baseado em um sentimento de pai e filho. É esse o relacionamento que Deus realmente quer desenvolver conosco. Nós não conseguimos entender o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas se nós não conseguimos entender o relacionamento de um pai, de uma mãe, de um filho. E isso é importante, você pensar em Deus assim como um verdadeiro pai, porque nós acostumamos ter a ideia de Deus a partir da nossa própria casa, a partir da nossa própria família. A partir de Deus, a partir dos nossos pais, nós temos uma ideia sobre Deus. E eu acredito firmemente que o relacionamento que Deus quer desenvolver comigo e com você é baseado tão somente no sentimento paterno. Ele nos trata em vários lugares na Bíblia como seus filhos. Eu fico maravilhado quando eu leio, por exemplo, Isaías capítulo 41, versículo 13, Isaías 42, versículo 6, por exemplo. Abra aí a sua Bíblia, Isaías 41, versículo 13, e observe. Deus diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu, ao olhar para esse versículo, para essas palavras do profeta, eu não consigo ver Deus de uma outra forma a não ser como um pai. Alguém que tem realmente muito cuidado, muita atenção para conosco. Veja a forma que Deus se expressa ao povo de Israel através do profeta Isaías. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quando eu leio aqui, irmãos, essa frase, te tomo pela tua mão direita, eu consigo ver aqui um pai amoroso, cheio de cuidado, ensinando seus filhos a dar os primeiros passos. Depois, conduzindo seu filho na estrada da vida, levando ele aqui e ali. Eu consigo ver um Deus aqui dizendo, não, por aqui não, porque aí tem espinho,
você vai se machucar. Não, aqui não pisa aqui porque aqui tem brasas e você vai se queimar. Não, aqui não, porque aqui tem muita pedra e você vai se machucar. Eu vejo aqui Deus na figura de um pai, conduzindo seu filho ainda pequeno, nos primeiros passos da vida e lhe apontando o caminho que ele deve escolher. E mais ainda, esse pai que é capaz de dizer: não temas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Percebe, irmãos, que os nossos filhos se sentem muito seguros quando já é noite e vamos dormir. E eles sabem que nós estamos presentes ali com eles. E podemos dizer a eles: se você precisar de qualquer coisa, você pode me chamar que eu estou aqui, do seu lado. Os nossos filhos dormem mais tranquilos quando eles sabem que pode contar com a presença de pai e mãe que está ali. E se eles precisarem de algum momento, em algum momento de algo, eles vão poder ter a quem recorrer. É interessante isso, irmão, porque os nossos filhos, eles podem ter 20, 30 anos, mas sentir uma dorzinha, primeiro que eles correm é pai e mãe. Nós somos assim. O mais lindo de Deus é que Ele nos trata assim, como verdadeiros filhos. Ele diz: te tomo pela tua mão, conduzo você pelos caminhos da vida, e se você precisar de alguma coisa, não precisa ter temor no seu coração, eu estou aqui, comigo você pode contar. Que cuidado maravilhoso, irmãos. A sensação que nós temos no meio dessa pandemia toda é que estamos vivendo um momento de muita insegurança. De muita insegurança. Se a gente vai na UPA, lá não tem médico. Semana eu fui lá e precisava mostrar um exame de sangue ao médico, que já vai fazer 3 meses que eu fiz. E aí eu perguntei para a recepcionista: eu não posso mostrar meu exame ao médico? Ele disse: não, os médicos não estão atendendo esse tipo de coisa. E eu disse: e agora? Agora tem que esperar a pandemia passar. E eu disse: e quando vai passar? Não sei. Está vendo, irmão? Você vai, se você precisa de médico, não tem. Se você precisa, não sei, irmãos. Então vivemos assim um momento de muita insegurança. Não sabemos a quem recorrer, aonde ir. Parece que estamos sempre vigiados por um inimigo invisível, que não sabemos quando, aonde e como ele vai nos atacar. E só existe realmente um lugar aonde a gente pode sentir segurança e amparo: é na presença de Deus. Na presença de Deus, irmão. Esses momentos têm nos ensinado algo de muito valor. É que nós precisamos realmente de Deus em nossas vidas e corrermos para perto dele, pois longe dele, irmãos, não há nenhum tipo de segurança. O Isaías capítulo 42, versículo ainda 6, o profeta diz: eu sou o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo, graça e luz dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que capítulo 42, verso 3, tem palavras muito semelhantes com o versículo que a gente já leu, 13 do capítulo 41. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela tua mão. Deus
ele faz realmente questão de nos dizer que ele nos sustenta em nossas mãos. Figura de um pai presente. Eu quero mostrar 5 versículos aos irmãos ainda esta noite. Para cada um deles eu dei um tema e queria que você me acompanhasse. Primeira coisa que eu quero falar com você é que a natureza é prova do cuidado de Deus. Observe Salmo 65, versículo 9. Salmo capítulo 65, versículo 9 diz assim: Tu visitaste a terra e a refrescaste, tu a enriqueceste grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo quando assim tens preparado. Esse versículo, Salmo 65, versículo 9, ele retrata aqui o cuidado que Deus tem com a natureza. Ele fala que Deus visita a terra com chuva, ele rega a terra com o seu próprio rio, com o rio de Deus, e ele faz com que a terra produza seus frutos, tenha água, tenha trigo, e assim Deus prepara o melhor. Não sei se você consegue enxergar aqui, mas o que o salmista, o versículo está nos dizendo é que Deus cuida de nós através do seu cuidado com a natureza. A chuva, por exemplo, porque Deus manda chuva nesta terra? Ele não manda chuva simplesmente para molhar a terra. A razão maior de Deus mandar chuva sou eu e é você. É você e eu. Porque a única preocupação de Deus mandar chuva sobre a terra é para que ela germine e dê o pão para o nosso sustento. A chuva é o retrato, é a demonstração do cuidado que Deus tem para comigo e com você. Deus tornar a terra produtiva, Deus refrescar a natureza, como estamos vivendo agora, um tempo mais ameno, mais tranquilo, podemos dormir bem, ficarmos até melhor dentro de casa porque está friozinho. Isso é o retrato do amor de Deus para comigo e com você. Deus demonstra o seu cuidado a nós, o seu povo, através da natureza. A natureza é a prova do cuidado de Deus para com a vida daqueles que o amam. Amém, meus irmãos? A gente olha para o Rio São Francisco que banha essa cidade, não podemos pensar em uma outra coisa senão o amor de Deus. O amor de Deus é assim, jorra graça sobre graça. É a bondade de Deus. O homem planta e Deus faz crescer e dar o fruto à sua semente, porque é prova do cuidado e do amor de Deus. O pão que chega até a nossa mesa, a nossa casa, é prova do cuidado e do amor de Deus. Salmo 127 diz que Deus, Ele dá o pão àqueles que lhe amam enquanto dormem. Cuidado de Deus. Você está dormindo, Deus está cuidando de você. Você está aqui, Deus está cuidando de você. Amanhã você vai estar trabalhando, fazendo qualquer outra atividade, Deus está cuidando de você. É prova do amor de Deus, irmãos.
É verdade quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Pandemia chegou, glória a Deus. Se ela foi embora, glória a Deus. Porque em todas as coisas sentimos o cuidado e o amor de Deus nas nossas vidas. Segunda coisa que eu quero dizer a você: Deus cuida das nossas necessidades. Deus cuida das nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Louvado seja o nome de Deus. Observe, amados irmãos, em alguma versão da Bíblia, talvez esteja escrito assim: observe os pardais. Você já observou que os pardais é um tipo de árvore que, humanamente falando, não tem nenhuma serventia? Você já viu alguém criando um pardal? Não. Não tem. Pardal é um tipo de pássaros que o ser humano não se sente atraído por ele. Não tem nenhum valor, nenhum significado. Nem o cântico dele é bonito. Eu não sei nem se o pardal canta. Ele faz algum tipo de som, algum tipo de ruído lá. Agora fazer sujeira é com eles mesmo. Faz ninho na nossa casa e assim. Mas por que Jesus então diria aqui: observe os pardais? É para nos ensinar que o infalível e tremendo amor de Deus é sem limite. Se Ele consegue amar e cuidar de um pardal, um ser insignificante, humanamente falando, se Ele é capaz de cuidar de algo assim, quanto mais de nós. O amor de Deus é sem limite, é incompreensível. Não temos como compreender o amor de Deus. Quando o apóstolo João vai falar sobre o amor de Deus, tudo que ele encontra no seu vocabulário é de tal maneira, porque Deus nos amou de tal maneira, de maneira tal. Deus cuida das nossas necessidades. As aves dos céus, elas não semeiam, não secam, não juntam, e o Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus cuida das nossas necessidades. Terceiro lugar, eu quero falar com você que Deus é fiel com quem é fiel a Ele. E o apóstolo Paulo, ele vai mais além do que eu, e ele chega a dizer assim: ainda que o homem torne-se infiel, Deus todavia permanecerá fiel. A fidelidade de Deus é prova do seu grande cuidado, do seu grande amor para conosco. Salmo 37, verso 17 e 18, expressa esse cuidado da fidelidade de Deus.
pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo expressa o cuidado e a fidelidade de Deus. Se Deus é realmente, como expressou o apóstolo Paulo, capaz de se permanecer fiel quando o homem se torna infiel, imagine o quanto Deus pode ser fiel a nós, quando a Ele dedicamos a nossa fidelidade, quando a Ele rendemos o nosso coração e a nossa gratidão. Se Deus cuida do injusto, imagine o que Ele é capaz de fazer na vida do justo. Deus é realmente aquele que cuida das nossas vidas, que zela incondicionalmente por mim e por você. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta o justo. O Senhor sustenta o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanece para sempre. Gosto de todas as frases de versículos na Bíblia que fala: o Senhor conhece, o Senhor sabe as tuas obras, o Senhor nos toma pela sua mão, o Senhor nos conduz. O profeta Jeremias diz: tu, Senhor, conheceste a mim ainda no ventre da minha mãe. Davi, ele diz: os meus ossos estavam ainda informes, e o Senhor me conheceu. Isaías diz que ainda no ventre da sua mãe o Senhor lhe conheceu e chamou-lhes pelo seu nome. Aleluia, aleluia. Esse é o cuidado infalível de Deus. Em quarto lugar, quero dizer a você que a solução para todas as ansiedades do ser humano está em Deus. Quando o ser humano é capaz de olhar para o cuidado de Deus, toda a ansiedade da sua alma, toda a inquietude do seu ser, dá lugar à paz e à calmaria. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Alguma preocupação, querido, no teu coração? Lance nas mãos do Senhor. Lance nas mãos do Senhor. Alguma coisa que está incomodando o teu coração, confia isso ao Senhor. Descansa no Senhor. Eu pregava na Paraíba essa semana e dizia: irmãos, se esse vírus, que nós não conseguimos nem ver, tem mexido tanto conosco na estrutura da igreja de Deus, que é uma instituição inabalável, é a igreja do Senhor. Imagine o que alguns de nós faríamos no lugar daqueles que vivem nos países perseguidos. Aqui a polícia anda na cidade à procura de bandido. Em alguns países como estes que perseguem a igreja do Senhor, anda atrás dos crentes, dos pastores, dos missionários, que mal nenhum fazem, a não ser pregar o evangelho de Cristo. Esses precisam se reunir escondido do governo, do Estado, das autoridades. Eles reúnem-se nos matos, nas locas de pedra e em lugares remotos assim. E quando descobertos pela polícia, eles são presos e levados a julgamento diante de um juiz.
diante da autoridade suprema, a sua fé é colocada em xeque. E a eles é oferecida a liberdade da sua própria vida, se em troca eles prometerem que nega o nome de Jesus e que não pregarão mais o evangelho naquele lugar. Para surpresa nossa, irmãos, muitos desses que são levados a julgamento diante de um juiz preferem viver o resto da sua vida preso em uma cadeia pública, alguns deles condenados até a morte. Li um livro recentemente que o tema do livro é O Homem do Céu. Esse homem conta a experiência de pregar o evangelho em um lugar proibido pelo governo. Foi pego e passou 2 anos na prisão, apanhando e sendo tratado como um bandido. Que mal cometeu? Pregou o evangelho e o amor de Deus. E eu dizia aos irmãos ali, se esse vírus está mexendo tanto com alguns de nós, o que faríamos no lugar desses irmãos? Não deve ser surpresa para nenhum de nós, irmãos, que alguns crentes por aí estão agradecendo a Deus pelo vírus, para não poderem vir à igreja. Misericórdia mesmo, irmão. Mas essa é a grande verdade. Não existe nenhuma outra razão, irmãos. Se não for no coração do cristão o sentimento de ausência da presença de Deus, o desejo de estar na casa de Deus. A Bíblia, querido, nos fala e nos trata sobre tudo isso que estamos vivendo. E o mais curioso é que a Bíblia trata isso como princípios das dores. Coisas piores virão. E eu e você precisamos estar firmes e consciente de uma única verdade: Deus cuidará de nós. E se Ele não fizer, ninguém mais poderá fazer. Se Deus não nos guardar, ninguém mais poderá nos guardar. Em quinto e último lugar, irmãos, eu quero dizer a você, o cuidado de Deus nos ensina. Salmo 32, versículo 8. Versículo 8 diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu não sei se você consegue ver o cuidado de Deus nas nossas vidas através do seu ensino. O livro de Provérbios é cheio de profundos ensinamentos. E o Salomão, em alguns versículos daquele livro, ele diz: filho meu, esteja atento aos ensinamentos que estou te dando hoje. Faz deles colar para o teu pescoço, pois assim o fazendo guardará a ti e a tua vida. Sabe por que Deus nos ensina, irmãos? Porque Ele tem cuidado de nós. E sabe por que muitos de nós sofremos? Porque não seguimos os ensinamentos de Deus. Se nós seguirmos os ensinamentos de Deus,
nos livraremos do pecado. E se nos livramos do pecado, nos livraremos de tristeza e de sabores que certamente estão postos na nossa vida. O cuidado de Deus nos é revelado através dos seus ensinamentos. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guardar-te-ei, guiar-te-ei com os meus olhos. Quem mais poderia nos amar? Deus aqui, Ele diz que Ele nos instruirá nos seus ensinamentos. Diz que Deus nos ensinará o caminho que nós devemos andar, e diz também que Ele nos guiará com os seus próprios olhos. O ensino faz parte do cuidado de Deus. E o apóstolo diz que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Deus nos corrige porque Ele nos ama. O autor do livro de Hebreus diz que a correção não deve ser motivo de desmaio a nós, porque Deus disciplina e corrige a quem Ele verdadeiramente ama. Amém, meus irmãos? O ensino de Deus nas nossas vidas, seja a qualquer preço, ou acerca de qualquer coisa, é porque Ele nos ama, e bem-aventurado é quem obedece os ensinamentos de Deus. O pai de família que ouve os ensinamentos de Deus para a sua família, certamente ele terá uma família feliz e bem-sucedida. O jovem que conduz a sua vida desde cedo nos ensinamentos de Deus, certamente ele terá a vida longa e feliz, porque ele guarda os ensinamentos do Senhor. O cuidado de Deus se revela através dos seus ensinamentos. Se você é capaz de guardar os ensinamentos de Deus no seu coração, mesmo indo de encontro a esse mundo, mesmo indo de encontro aos valores deste mundo, certamente você será feliz. O ensino faz parte do cuidado de Deus. Ele nos ensina a fazer o que é certo, porque Ele nos ama. Quando fazemos o que é certo, evitamos muitos sofrimentos causados pelo pecado. Deus é sábio em seus cuidados e verdadeiro todos os dias nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus cuida de nós e o seu amor nos é revelado em todas as situações da nossa vida. Quando olhamos a natureza, vemos o cuidado de Deus revelado. Diante das necessidades que Deus certamente supre a nós, Ele nos revela o seu cuidado. Diante da sua fidelidade de cuidar e de proteger a nós, Ele nos revela também o seu cuidado. Quando somos capazes de confiar a Deus todas as nossas ansiedades, os nossos cuidados, colocarmos na sua mão potente, Ele revela o seu amor cuidando de nós. E quando nos deixamos guiar pelos ensinamentos de Deus,
mesmo que seja preciso nos esvaziar, dizermos não, abrirmos mão de alguma coisa, perdermos alguma coisa, se cumprirá em nós a palavra que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Quando guiados pelos ensinamentos de Deus, certamente perderemos alguma coisa em algum momento neste mundo, mas ganharemos muito mais em um mundo muito melhor do que esse, muito melhor do que esse. Primeira coisa que você ganha quando você segue os ensinamentos de Deus é se ver livre de alguns sofrimentos dessa vida que o pecado causa no coração do homem, que o pecado destrói algumas coisas na vida do ser humano. Quando você segue os ensinamentos de Deus, certamente você será guardado, livrado desses sofrimentos futuros. Amém, meus irmãos? Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Eu convido você a orar. A orarmos juntos nesta noite e a propor no seu coração a se lançar nos cuidados de Deus. Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Eu não sei quais são os cuidados que afligem a tua alma, quais as preocupações do teu ser, mas quero te dizer, confia isso ao Senhor. Todos os teus temores, confia isso ao Senhor, porque Ele está cuidando de você. Amém? Ele está cuidando de nós. Ele quer cuidar da nossa alma. E eu convido você nesta noite a sentir Deus pegando na tua mão, como um pai pega na mão do seu próprio filho e te diz: filho, não te preocupe, porque eu guio você com os meus olhos, eu guardo você com a minha sombra, com a minha mão direita eu guardo a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro